Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Vamos dar um pulinho de novo no Rio de Janeiro. Hoje é 1º de agosto de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Olha isso aqui. Ofereceram tudo o que você possa imaginar, diz presidente da Alerj sobre esforço de Witzel contra impeachment. Eu nunca pensei que eu ia ver um petista recusar uma coisinha. Eu acho que eu entendo a questão do André Siciliano, gente. É porque o negócio tá feio pra Witzel. O negócio tá muito feio pra Witzel. Os caras preferem ele fora do que entrar num negócio, sabe? Vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e seja um colaborador. Só aqui só um segundo, gente. Vamos embora? Ó, nas últimas semanas, o ex-juiz Wilson Witzel tem se movimentado para tentar se manter no cargo de governador do Rio de Janeiro em meio ao processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no qual é acusado de crime de responsabilidade por possíveis irregularidades na contratação de empresas para ações de enfrentamento ao coronavírus. De um lado, na justiça, ele tenta travar o andamento do processo com recursos às cortes superiores. Na segunda-feira, 27, Witzel conseguiu uma vitória. O ministro Dias Toffoli mandou a Alerj dissolver a comissão responsável por julgar o governador. No campo político, além de escancarar as portas do governo para indicações de apadrinhados de deputados, Witzel... Cadê onde foi que eu parei aqui? Witzel renomeou o experiente ex-deputado André Moura para a Casa Civil, com a tarefa de conduzir a articulação política e engajar uma base capaz de barrar seu afastamento do cargo. Moura havia sido exonerado no cargo em maio, 2 dias depois de Witzel ser alvo de busca da Polícia Federal na Operação Placebo, que investiga os repasses de uma empresa que seria ligada ao empresário Mário Peixoto para o escritório da primeira-dama Helena Witzel. Olha, gente, o negócio mais cedo que vocês viram, eu trouxe para vocês 3 secretarias, 7 subsecretarias e 3 institutos. Tudo para agradar os coleguinhas. O presidente da Alerj, o deputado petista André Siciliano, responsável por colocar o pedido de incassação em votação, acredita que o retorno de Moura à arena política não resolverá o problema do impeachment. Siciliano afirma que Witzel vem reproduzindo no Estado o que o presidente Jair Bolsonaro tem feito no plano nacional, oferecendo tudo o que se possa imaginar. Mas, de acordo com ele, ao menos no ramo toma lá da cá, não deve surtir efeito, não conseguirão nada. Até hoje, o governo não tem um líder aqui. Precisa ter confiança e credibilidade. Previsões dessa natureza, no entanto, exigem cautela. O próprio Siciliano reconhece que as votações na Assembleia são marcadas pelo imponderável. Votação é votação, não tem como prever, admite. Apesar de falar sobre a necessidade de o governo ter credibilidade, a casa, no geral, não tem. Esse é o grande problema, gente. Vocês sacaram aqui que o André Siciliano achou um jeitinho de encaixar o Bolsonaro na história. Falar em Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá negociando com o Centrão. Agora, tem uma diferença entre a negociação do Bolsonaro e a negociação do Witzel. Bolsonaro não está negociando com o Centrão para apadrinhar ninguém em troca de se livrar de um impeachment, em troca de um favorecimento. Não, Bolsonaro está negociando com o Centrão, com os deputados, o Congresso e o Senado, por simples política. Ele precisa, querendo ou não, Bolsonaro precisa de votos para que os projetos andem. Eu pergunto para você que está me assistindo aí, que tem entrado na narrativa da esquerda. Ai, Bolsonaro tá se vendendo. Ai, Bolsonaro tá negociando com o Centrão. Me diga uma coisa. Como é que Bolsonaro pode governar o país e aprovar projetos se ele não tiver apoio dentro do Congresso? Porque quem vai votar... O Bolsonaro não pode pegar um projeto e dizer, esse projeto aqui tá aprovado, sancionei. Não. Ele precisa que vá para o Senado, ele precisa que passe pela Câmara ou vice-versa e depois vá para a sanção. Sem esse trâmite, Bolsonaro não pode apresentar sancionar um projeto.
Então o presidente, ele está utilizando o esquema político, né, que é a negociação, isso faz parte da política, né, é idiotice o cara tentar distorcer isso, faz parte da política. Ele tem que criar ali, ele tem que negociar com o pessoal ali para poder aprovar os projetos que foi prometido ao Brasil, ao povo brasileiro, e a gente anseia por isso, né? E aí, é óbvio, um cargo daqui, um cargo dali, em lugares não estratégicos, serão naturais Bolsonaro oferecer. A única diferença é que Witzel está comprando a cadeira que ele está perdendo. Witzel está comprando votos para não ser impeachmentado por corrupção, por pilantropia, por desvio de dinheiro, superfaturamento. Pega o governo Bolsonaro. Quantas corrupções, quantos casos de corrupção nós temos nesse 1 ano e meio, nesse 1 ano e 6 meses de Bolsonaro? Nenhuma. 1 ano e 7 meses, né? Nenhuma. Bolsonaro não tem o rabo preso com ninguém. Com ninguém. Não tem rabo preso com o STF. Bolsonaro não tem rabo preso com a Justiça. Bolsonaro não tem rabo preso com o Congresso. O único político que a gente pode olhar hoje e dizer que esse cara pode negociar tranquilamente com qualquer um é Jair Messias Bolsonaro. Porque ele tem a oferecer. Ele tem a oferecer. Os outros é que tem que esperar para ver o que ele vai oferecer. Porque os outros não têm nada a oferecer a não ser a questão do apoio do voto para aprovarem aquilo que o presidente... Agora, o Witzel é o contrário. O Witzel precisa comprar os camaradas. Então, achei bacana a forma que o André Siciliano colocou aqui, imitando o Bolsonaro. Só que Bolsonaro está fazendo uma negociação pelo povo, não por um cargo. E outra coisa aqui, que é o finalzinho da matéria do texto aqui que eu li para vocês, ó. Veja só. Achei legal isso aqui, ó. Apesar de falar sobre a necessidade de o governo ter credibilidade, a casa no geral não tem. Ou seja, ele acusa Bolsonaro de não ter credibilidade, de negociar por credibilidade, quando a própria Alerj não tem essa credibilidade. Ó, apesar de falar sobre a necessidade de o governo ter credibilidade, a casa no geral não tem sido digna de crédito nos últimos tempos. O próprio Siciliano é um dos personagens do famoso relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que mostrou como assessores de 22 gabinetes movimentaram milhões de maneira atípica, seguindo um padrão característico do esquema de Rachid, que está na origem do caso Fabrício Queiroz. Hoje, assim como o senador Flávio Bolsonaro, ex-chefe de Queiroz, o petista é alvo de uma investigação no Ministério Público do Rio. E o detalhe, o caso do Queiroz é 1.200.000, o caso do André Siciliano, que tenta levar descredibilidade a Bolsonaro, é de 49 milhões e umas besteirinhas ali, 49, parece que 500 e alguma coisa. 500 mil, olha aí. Olha o cara que fala em credibilidade do governo federal, que tenta, trazer uma mancha para o governo. O cara tem uma mancha nas costas de 49 milhões de reais. Continuando. Ah, meu pai. 2 de seus assessores movimentaram 49 milhões de reais. O deputado falou a Cruzoé. Cadê? 49 milhões de reais. Aqui. O deputado falou a Cruzoé. A seguir, os principais trechos da conversa. Eu não vou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Olha só. O Rio de Janeiro teve 5 ex-governadores envolvidos em escândalos. Teremos agora o impeachment. Quer dizer, o único problema desse impeachment agora é que o Witzel, a malandragem dele foi com os secretários, não envolveu aí diretamente a Alerj, diferente dos outros, Nós recebemos 14 pedidos de impeachment, 11 contra o governador e 3 contra secretários. É uma coisa nova para o Rio de Janeiro. Estamos assegurando o direito de defesa do governador. Fizemos um rito e criamos um critério com base na lei, que diz que a comissão tem que ter, no mínimo, um representante de cada partido. Foi o que fizemos. Temos 25 partidos e colocamos um de cada na comissão. Tem um questionamento jurídico, ganhamos no Tribunal de Justiça e agora veio essa liminar do STF. Vamos recorrer. E é óbvio, gente? O Toffoli tinha que proteger o amigo, afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo.
Os problemas do Witzel começaram quando ele declarou a intenção de ser presidente. Dizem que antes da posse ele já falava em ser candidato à presidência. Nós temos uma relação boa aqui. De 2019 para 2020, aprovamos emenda para que ele pudesse movimentar 1,5 bilhões de reais de fundos estaduais e aprovamos a mudança no Fundo de Combate à Pobreza, que rendeu mais 1,1 bilhão. Para o governo, a Assembleia viveu um novo furacão em 2017 e 2018, mas sempre fez seu papel, com suas virtudes e defeitos. Mais defeitos do que virtudes, né? Porque se tivesse virtudes, tinha botado para fora o Cabral. A relação dele com a Alerj degringolou com o governador. Cadê? Quando o governador Brinco não é do ramo, uma vez eleito, tinha todas as chances do mundo, poderia ter feito diferença. Mas essa coisa da candidatura em 2022 atrapalhou muito. O governo não tem uma marca. O que o governo tem que fazer para evitar o impeachment? Gestão, governar. Tivemos uma crise séria em 2019. Um secretário de Estado mandou para o líder do governo um cachorrinho defecando. Nunca se deu atenção ao parlamento. Precisa ter diálogo. Ainda há tempo para Witzel reverter a situação e evitar o impeachment? Em junho, quando tivemos o embate, foi 58-0. Nós votamos o fim de um decreto que deu benefício para empresas instaladas aqui e o governo teve 4 votos. O governo nunca cuidou nem das pessoas próximas do governador. Ele nunca teve uma base. Ele renomeou agora o ex-deputado André Moura para articulação e abriu espaço para indicações políticas no governo. Isso resolve? O governo fez um movimento ao empoderar o Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Tristão chegou a dizer que comprar deputados era igual comprar jujuba na esquina. Ele tentou montar uma base, ofereceram tudo o que você possa imaginar, mais diversos órgãos do governo e não conseguiram nada. Até hoje o governo não tem um líder aqui. Precisa ter confiança e credibilidade. Votação é votação, não tem como prever. Agora, o André Moura abre possibilidade de diálogo, melhora o relacionamento dos últimos meses, mas não resolve o problema do impeachment, na minha opinião. Aí vamos lá. A Alerj nos últimos anos se viu envolvida em vários escândalos e 10 deputados foram presos. Isso não passa para a sociedade a impressão de que ela também é parte do problema? O governo era o problema agora há pouco, né? O governo federal, Bolsonaro. Olha só, 10 presos aqui da Alerj, né? E depois a Alerj foi lá e mandou soltar, né? Não estão lembrados disso, né? Esse fenômeno é nacional, não é só no Rio de Janeiro. Os políticos chegaram ao fundo do poço. E daí? Opa, peraí! E daí, menino? Não adianta ser de direita ou de esquerda. O senso comum é de que todos são iguais. Opa, não é não, André Siciliano, não é não, queridão. Hoje em dia, o povo sabe que tem político diferente. Hoje em dia, o povo sabe quem são os corruptos e quem governa para o povo. Não adianta ser de direita ou de esquerda. O senso comum é de como todos são iguais. Não é não. Problemas em 2017, em 2018, eu não fujo do problema. Por isso, a Assembleia teve renovação de 50%. Na eleição de 2018, temos virtudes e mazelas, muitas mazelas. Em outubro de 2019, a Alerj decidiu soltar 5 deputados que ainda estavam presos desde as operações Cadeia Velha e Furna da Onça. Atitudes como essa não transmitem uma mensagem inversa? Preste atenção. Ele passa um discurso e aí vem o contraponto que queima um pouquinho a situação deles. A Constituição diz que a Assembleia tem que ser consultada. Foi um ano de prisão e nenhum deles, os deputados, foi ouvido. Veio a decisão da ministra Carmen Lúcia mandando a Alerj votar se soltava ou não. Os 5. Nós votamos. O senhor é investigado por suspeita de Rachid. 2 assessores do senhor são os que mais movimentaram dinheiro, segundo a investigação. No seu gabinete existe um esquema. Existe um esquema? Imagina se o filho de um banqueiro estivesse no gabinete
meu e de outro deputado, e movimentasse milhões em suas contas. Eu, como deputado, não posso responder sobre o CPF e o CNPJ do assessor, se são 46 ou 49 milhões de reais. O que posso dizer é que no meu gabinete não tem rachadinha. Engraçado, né? Engraçado. Presta atenção na fala dele, que ele diz o seguinte: olha, eu não sou responsável porque o que o meu assessor faz é problema dele, eu não sou responsável. Agora o Flávio Bolsonaro é responsável pelo Queiroz? Eu fico meio confuso. O cara